Paz e graça, glória a Jesus. Hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação espiritual, que está registrado no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele escreveu assim, 43:18: Não vos lembrai-vos das coisas passadas, e nem considerai-vos antigas. Eis que faço uma coisa nova, e logo conhecerei, porventura não a percebei. Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo, né? Glória a Deus nas alturas. Meus queridos e prezados ouvintes da palavra de Deus, sabemos o que Deus tem para nós. É só algo impossível. A Bíblia fala que Deus é Deus das coisas impossíveis, né? Deus ressuscitou Lázaro após 4 dias que já estava morto, né? Então nós vemos que quando Paulo ficou cego ali, com aquela luz nos olhos dele ali, né? As outras pessoas que estavam com Paulo, eles não viram aquela luz, né? Eles não viram aquela luz, só Paulo viu e Paulo ficou cego. E nós vemos que, né, através da oração ali de Ananias ali, Paulo voltou a enxergar diferente também, né? Assim, espiritual, né? De perseguidor passou ali, né? Passar a pregar a palavra de Deus. Então, nós vemos que o que Deus tem na nossa vida é só o impossível, né? Que Deus, né, faz uma promessa para você totalmente, né, impossível aos olhos humanos e para você mesmo, né? Mas você vai ter essa visão de trabalhar em cima desse projeto, né? De sair das coisas antigas, né? Nós vemos que Jesus trabalhou a vida toda com madeira e morreu, né, numa cruz, né? De madeira, né? Mas ele falou assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra, né? E Jesus tem poder, né? De mudar a história. Nós vemos que Jesus fez uma promessa para Pedro: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, mas sim de almas. E nós vemos que depois que Jesus morreu, Pedro, né, voltou a pescar, né? E não tinha pegado nada. Aí Jesus chegou e falou: Pedro, agora você joga a rede desse outro lado, né? Aí Pedro jogou a rede ali e pegou ali, né, 150 grandes peixes, né? Eu creio, né, que foi peixe que Pedro nunca viu na sua vida, né? Como pescador, né? O que Deus tem para você, você nunca viu na sua vida, né? Como diz a palavra de Deus, o que Deus tem para você é aquilo que os teus ouvidos nunca ouviu, que os teus olhos nunca ouviu, mas que não desceu ao seu coração, mas sim ao coração de Deus, né? Então, Deus quer fazer uma coisa nova, né? Nós vemos que quando José, ele era foi vendido como escravo, né? Depois foi a governador, depois chegou os seus irmãos, né? Ele não considerou as coisas antigas, não. E cada um dos seus irmãos foram, né, ali, tiveram uma tribo, né? E então nós vemos que Deus tem coisas novas para nossas vidas, né? Portas grandiosas, que, né, se for falar para o ser humano, ele nunca vai acreditar, mas só que só você tem que acreditar. O nosso maior profeta somos nós mesmos, né? A Bíblia fala que em parte nós falamos, mas em parte nós profetizamos, né? Glória a Deus nas alturas. Sabemos que Deus tem poder para usar profeta para falar conosco, né? Como nós olhamos no Antigo Testamento, né? Quantas, né, profetas, né, ali profetizou ali, né? Mas isso aí também acontece. Mas nós mesmos tem que ser profeta de nós mesmos, né? Então nós vemos que, né, José, ele era um escravo e depois ele foi governador. Foi coisas novas da vida dele, né? Coisas novas, só coisa que Deus pode fazer isso aí, né? Então nós vemos que não
considerai-vos as coisas antigas, né? O inimigo quer que nós ficamos com a nossa cabeça naquilo, coisas que aconteceu e que você não consegue nada, mas só que você tem que saber que você serve um Deus todo-poderoso, né? Aleluia, Jesus. E sabemos que se nem percebei, né? Porventura, eis que põe um caminho no deserto, né? Às vezes há um caminho no deserto, há uma saída, né? Eu vou trabalhar aqui. Nós vemos que quando Noé começou a fazer a arca, é um caminho no deserto, né? Todo mundo achava que aquela arca ali não ia, né? Não chovia naquela época, né? E aí isso aí não vai acontecer. Mas choveu, né? E a arca subiu, né? E nós sabemos